Então, Justamente. o senhor falou agora há pouco sobre a questão da pobreza, castidade, obediência. Isso, esses são os votos evangélicos que nós conhecemos, né, das congregações, daqueles. E de uma forma especial com os dominicanos, isso é levado bastante assim a sério, principalmente a questão da pobreza e tal, porque às vezes isso aí é coisa que eles fazem, mas não sei no dia a dia como que seria, como que é a realidade dos dominicanos. A ordem no Brasil é pobre, isso não tenha dúvida, não é? E é interessante que o rito dominicano, no rito de profissão, só se menciona a obediência. Tá. Tomás de Aquino, quando vai falar, na nossa tradição, a ordem dominicana é uma ordem medieval. Então ela tem alguns termos mais tradicionais. Nós não utilizamos a palavra votos, que é mais ligado à vida religiosa moderna. Nós utilizamos a palavra profissão. Certo. Eu professo um modo de vida e eu me ligo por obediência à ordem. Não é? Então, nós, no rito da nossa profissão, que é antiquíssimo, ele menciona a obediência. Prometo obediência a Deus, à Virgem Maria, a São Domingos e ao provincial que está representando o mestre da ordem. Em geral, a Deus, a Virgem Maria, a São Domingos é mais tranquilo. A hora que chega o provincial, já pode dar algumas dificuldades, não é? Ele está aqui. Desculpa a brincadeira. Mas nós professamos ao sucessor de São Domingos, que é o mestre da ordem. Sim. E o provincial é o seu representante. Sim. Então, o representante no Brasil de São Domingos é o provincial que representa o mestre da ordem. Então, todo o nosso governo é muito centralizado em volta da figura do mestre da ordem, que também é um título medieval, que é o nome oficial do sucessor de São Domingos e do superior geral dos dominicanos, que atualmente é um filipino, Frei Gerard, não é? E que é eleito por 9 anos. 9 anos? 9 anos, e em 9 anos ele tem que visitar a ordem toda, que está em mais de 90 países. Nossa. A província do Brasil é pequena, mas imagina 9 anos, 90 países, 10 países por mês? Mas ele tem os seus assistentes que o ajudam, não é? E aí por ano, 10 países por ano, verdade, 10 países por ano. Às vezes vai mais, porque além de visitar, você tem as monjas, depois a Santa Sé precisa de algumas coisas, de vez em quando a Santa Sé, olha, o seu frade precisa dar uma chamada nele lá para conversar. Você tem instituições que estão diretamente sob a proteção do mestre da ordem, como a Escola Bíblica de Jerusalém, como a Universidade de Santo Tomás o Angélico, não é? Como a Comissão Leonina, em Paris, que são os editores de Tomás de Aquino, começaram o trabalho no século XIX, ainda vai levar um tempo para terminar. Então, você tem instituições veneráveis, importantes, todas essas relacionadas ao mestre da ordem, ou as províncias também, o caso do Cairo, por exemplo, que é o convento de diálogo com o Islã, que está no Egito, que é ligado à província da França. Todo o mundo árabe e o mundo escandinavo são vicariatos da província de França. Então tem uma amplidão muito grande. Mas o mestre da ordem, em pessoa ou através dos seus sócios, ele faz a visita, então, a toda a ordem, não é? Esse ano é o Brasil. Então a gente espera o mestre da ordem chegar em agosto para 10 dias de Brasil. 10 dias, olha, poder trazer ele aqui, imagina. Por que não? Sucessor de São Domingos aqui, hein? Vai ficar 3 dias em São Paulo, por que não? Acho que vai ficar feliz. Rapaz, seria muito bom, hein? Nunca houve um brasileiro como sucessor de São Domingos. Não. Nunca teve um brasileiro, não é? Teve inglês, teve... porque também 9 anos França. Não foram tantos também. Claro, foram muitos, mas... Em 800 anos foram uns 85, 86. Eu preciso Se renova, não? Depois dos 9, não? Não, já ninguém aguenta. Provincial do Brasil são 6 ou 9? Não, provincial, em qualquer província, são 4 anos e ele pode ser reeleito para um segundo mandato consecutivo, mas não mais do que isso. O senhor já está no primeiro? Estou terminando... Eu fui eleito para 4 anos, né? Esse é o meu último ano de mandato.
primeiro mandato. Agora, se vai... Renovar, a pergunta aí é problema do capítulo, é problema dos frades, que têm a sua organização. Sim. Eu sou muito livre em relação a isso. Confio na sabedoria dos irmãos, não é? Se aquilo que eles vão pedir. O importante é fazer bem o trabalho para o qual fui eleito até o último dia. Depois entrego nas mãos o capítulo. Eles elegem, mas o mestre da ordem tem que confirmar. Assim como o superior de um convento, um prior, é eleito por 3 anos, mas o provincial tem que confirmar. Porque se eu preciso do prior para outra, do que foi eleito para outra coisa, eu falo, eu casso. Então você tem autoridade. É o mesmo sistema da eleição episcopal da Igreja Antiga. O povo elege um bispo e os bispos da região confirmam ou não e ordenam ou não, né? Mas você falava dos votos. Então, Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, vai dizer: no voto de obediência estão incluso a pobreza e a castidade, mas nos outros não estão inclusos todos os outros. Não é? Então, através da obediência concreta a essa espiritualidade, a essa família, que se concretiza na província, no convento, na ordem. E é interessante que no momento em que o frade se ajoelha na frente do provincial, que é um rito que vem da antiga homenagem medieval, um rito de vassalagem, no momento em que ele se ajoelha, entre as mãos do provincial e a mão do frade está a constituição da ordem dos pregadores. Então eu prometo obediência a você vivendo este modo de vida. Então não posso pedir nada para um frade que vá além daquilo. A obediência também tem o seu limite. Não é? Às vezes eu gostava de estudar com os jovens um artigo do padre Labordette sobre a virtude da obediência em Tomás de Aquino. E ele dizia: obediência como virtude exige virilidade. Não é simples obedecer, mas me conformo a Cristo quando eu obedeço. Sim. E não é pecado questionar as coisas, não é? Porque você é inteligente. No momento em que eu obedeço, eu escolho obedecer, não é? Hannah Arendt, ela, a famosa filósofa judia, não é? Depois de um julgamento de um oficial nazista, ela dizia: ele não era mau, ele era medíocre. Porque este nazista, ele dizia: eu simplesmente obedeci, eu não tenho culpa nenhuma. E quem obedece de maneira virtuosa, como Cristo é obediente em relação ao Pai, faz sua a vontade do superior. Não é? E mesmo que essa vontade, às vezes, cause uma certa dor, um certo desconforto. Quando eu fui eleito provincial, eu fui eleito com 40 anos, né? Um dos costumes é a gente se apresentar aos bispos onde a gente está, não é? E um prelado importante do Brasil falou: mas o senhor é muito jovem para ser provincial. Eu falei: os frades perderam o juízo. Paciência, né? Mas uma das minhas primeiras transferências foi para um frade que tinha mais de 75 anos. Ele ficou um pouco assustado. Depois de 3 meses ele falou: eu descobri a alegria da obediência, eu renasci nessa nova comunidade. Olha que coisa. Porque se a gente invoca o Espírito antes da eleição do provincial, antes da eleição do geral, a gente confia que esse Espírito vai ajudá-lo. E eu faço no governo, a cada dia, a experiência da graça de Estado, da presença de Deus que me faz sentir paz em situações muito delicadas e que eu sinto que só pode vir dele, não é? Isso, quando a gente faz reuniões de provinciais, a gente partilha muito isso, não é? A gente tem os problemas, afinal o provincial é um ordinário religioso, não é? Ordinário sem caráter, como diz o direito canônico, não é? Mas a graça de Deus nunca falta, não é? Por isso que a vida de oração, sobretudo para aqueles que estão à frente do povo de Deus, ela é essencial. Está em contato com essa fonte, não é? Isso nos edifica muito.